Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações, em nossos pensamentos. A nossa reflexão de hoje é um tema do livro A Transição Planetária do Homem, de Djalma Santos. E a mensagem é: o alvo supremo do homem é o seu encontro com Deus. Então essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Antes, porém, de nós fazermos a nossa prece e fazer a reflexão em torno desse tema, vamos à mensagem desta noite. Iniciando assim a nossa religação com a espiritualidade amiga, com as energias harmoniosas do alto, e assim vamos nos preparando para estarmos abertos e bastante atentos à reflexão que faremos logo mais. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é impossível conter as lágrimas, Deus dá a alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando parecer ser o final, Deus dá um novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus se torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois estou contigo. E assim, vamos fechando os olhos, sentindo a presença de Jesus a nos envolver neste momento. Vamos nos entregando às energias amorosas do alto que se fazem presente neste ambiente em que todos nós estamos reunidos, estamos separados fisicamente, mas unidos com o mesmo objetivo, com a mesma vontade
E assim, sentindo essa energia amorosa de todos nós, um a um, e assim vamos nos religando com o amor de Deus, com a sua misericórdia, e nos colocando diante dele, pedindo o seu amparo, a sua força, para que assim possamos reativar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e toda a esperança que necessitamos para que a cada dia possamos recomeçar a nossa vida, fazendo a reflexão diária, para que assim possamos ser sempre melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe, hoje e para todo e sempre. Bom, dando continuidade, agora já entrando na reflexão do tema desta noite, que é o alvo supremo do homem e seu encontro com Deus. Então, milhares de nós, seres humanos, que ainda estagiamos nesta escola planetária, muitas vezes nos pegamos em busca de um milagre ou do automatismo, né? Embora, através, em meio a muito trabalho, nós conseguiremos desenvolver as nossas aptidões, a nossa evolução espiritual, através do trabalho, da nossa dedicação, do entendimento do nosso papel aqui nesta escola planetária. Embora ainda sejamos seres incompletos, num estágio ainda embrionário, inacabado, mas nós, a partir desse processo de evolução espiritual, a partir do momento em que nós estaremos, ora, revestidos na matéria e horas no plano espiritual, nós chegaremos no momento em que nós despertaremos para a vida humana e para a vida de Deus. O importante é nós entendermos que nós, nesse processo de evolução espiritual, como diz aqui, a nossa jornada ela é milenar, né? Na direção das estrelas, ou seja, na direção de chegarmos a sermos espíritos perfeitos, essa perfeição que é relativa, né? Porque perfeição suprema, perfeição no sentido mais profundo é só Deus. Nós chegaremos na perfeição, logicamente, mas uma perfeição relativa. E levaremos muito tempo para chegarmos, porque, como eu disse no início da palestra, nós somos ainda seres embrionários, em um estágio embrionário, imperfeito ainda. E para chegarmos nessa perfeição, teremos que reencarnar várias e várias vezes e levaremos milênios para isso, porque ainda entendemos que a humanidade ela caminha em passos muito lentos, né? E muitos de nós, apressados nesse processo de evolução espiritual, queremos fazer tudo de uma forma apressada e sabemos que a pressa ela é inimiga da perfeição. E sendo imperfeitos, né, desenvolvendo as nossas tarefas de uma forma imperfeita, nós retornaremos para partirmos do ponto que nós deixamos de fazer de uma forma perfeita, de uma forma correta, né, com toda a paz, com toda a serenidade. E assim é a nossa vida aqui na Terra, né? Nós temos que aprender a desenvolver o nosso trabalho, a desenvolver as nossas atividades cotidianas, seja em nossos lares, seja na nossa vida social, nos nossos ambientes de trabalho, buscando fazer de uma forma que nós possamos atingir a perfeição, né? Se eu escolho uma profissão, eu passo pela faculdade, eu preparo para que eu possa exercitar aquela profissão que eu escolhi, eu tenho que estudar com paciência, sabendo interpretar, de forma a interpretar as lições, as matérias com as quais eu vou precisar, para que eu me aproprie daquele conhecimento e possa colocar em prática quando eu formar, quando eu estiver preparado para ir para o trabalho, né? Para fazer parte da sociedade, devolvendo à sociedade aquilo que a sociedade me permitiu ter, de estudar, de aperfeiçoar, de escolher uma profissão. Então, se eu faço aquilo com perfeição,
com amor, me entregando àquela profissão que eu escolhi, eu vou estar me preparando e desenvolvendo não só as minhas aptidões intelectuais, mas também as minhas aptidões morais, né? Então, aqui fala, porque cumprindo os nossos deveres e ordenações humanas sem pressa, né? Porque o apressado, ele já começa errado e depois vai ter que recomeçar de onde parou. Então, nós que estamos estagiando nesta escola planetária, que nos dá a oportunidade de a cada conhecimento, de a cada trabalho que nós desenvolvemos, ou nós estamos ali no dia a dia, né, enfrentando até para a nossa sobrevivência, para o nosso ganha-pão, nós temos que ter esse despertar de fazer tudo com perfeição, porque é a oportunidade de nós desenvolvermos o nosso intelecto, as nossas aptidões, mas também desenvolver outras qualidades e virtudes das quais nós necessitamos e que faz parte da nossa evolução espiritual. E o autor deste livro, que fala sobre a transição planetária do homem, ele diz o seguinte: erga sempre o olhar para as vastas regiões do infinito de Deus, contemplando os sóis, as estrelas que brilham no firmamento, recolhendo desse espetáculo assombroso as energias necessárias para que possa continuar afrontando os vendavais e as tormentas provocadas pela maldade humana. Então, que nós devemos buscar na própria natureza as energias necessárias, aprender com a natureza, né? Quantas coisas acontecem em meio à natureza e é dela mesmo que ela cria forças para a transformação daquilo que precisa ser transformado. Então, nós aprendemos também, ele fala, caminha para frente, né? O homem enfrentando, quer dizer, quando nós caminhamos para frente, mesmo com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, nós devemos tirar daquela situação um aprendizado, para que assim nós possamos galgar degraus mais elevados para que nós possamos chegar à nossa perfeição, que é uma perfeição relativa. Então, é com o sofrimento, é com as dificuldades desses infortúnios que nós tiramos as lições enobrecedoras, que vai nos levar à perfeição, que vai nos tirar de situações de preguiça, né, de inoperância, né, de inércia. Nós precisamos desse movimento para que nós possamos lapidar, nos tornarmos, como disse lá no início da palestra, nós somos ainda seres inacabados, embrionários, e nós só sairemos desse estágio a partir do momento em que nós retirarmos de cada sofrimento, de cada dificuldade, de cada experiência, um aprendizado que nos possibilitará trilhar e caminhar, né, rumo à evolução espiritual. Por isso, a palestra ela traz isso, que o alvo supremo do homem é seu encontro com Jesus e nós, encontro com Deus. E nós só chegaremos a esse encontro se nós nos esforçarmos espiritualmente para nos elevarmos, né? Nos tornarmos também espíritos perfeitos. Então, muitas vezes, muitos de nós questionamos: mas por que os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, não vêm nos falar como devemos fazer? Que caminho devemos escolher? É porque nós ainda permeamos na ignorância moral. Não temos o entendimento suficiente para entender as mensagens trazidas do alto. Quando nós buscamos essa evolução, quando nós saímos dessa inércia, quando nós buscamos, através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, esse despertar, esse tirar do véu dos nossos olhos, né, que nos impede de entender os ensinamentos, quando nós deixamos que a fé raciocinada nos envolva e nos dê as explicações necessárias,
nós vamos conseguir sair dessa ignorância moral e entender a lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei de amor e de justiça, né? Bem no início do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: para os homens em particular, esse ensinamento moral é uma regra que nos possibilita e nos conduzirá, né, às circunstâncias da vida privada, seja na vida social, seja na vida pública. Muitos de nós pegamos o Evangelho para ler e fazemos uma separação. Nós lemos o Evangelho, nós admiramos toda aquela obra, mas não trazemos todo esse ensinamento para a nossa vida social. É como se nós separássemos. Agora eu estou dentro da casa espírita ou na religião a qual eu pertenço. Ali eu sei do Evangelho, eu sei os capítulos, eu sei todos os versículos, mas eu não trago todo esse ensinamento para a minha vida no cotidiano. É como se eu fizesse uma separação, né? Eu sou de uma forma dentro da casa religiosa ao qual eu escolhi, mas na vida social eu ajo de outra forma. Então, quando nós entendemos a mensagem de Jesus e que todo esse ensinamento, ele nos traz as formas, as mais diversas formas, para que nós possamos melhorar como espíritos imortais que somos, que é a possibilidade que nós temos de chegar até Deus, né? De sermos espíritos perfeitos, espíritos já sem necessidade de reencarnar. Quando nós entendemos que este é o caminho, né, nós trazemos todo esse ensinamento para a nossa vida cotidiana. É errado, muitas vezes, nós pensarmos que nós temos que primeiro entender as questões de ordem espirituais, ou somente as questões de ordens espirituais, desprezando as questões de ordem materiais. Se nós estamos na matéria, é porque nós primeiro temos que entender as questões de ordens materiais, para aí nós entendermos as questões de ordens espirituais. Aí nós entendemos que o nosso processo de evolução espiritual, ele já está acontecendo na nossa intimidade. E aí nós lemos aqui uma passagem do apóstolo Paulo, quando ele, em uma de suas cartas, ele diz o seguinte: nunca deixe de considerar as coisas terrenas, porque elas fazem parte da nossa jornada evolutiva. Então, a gente vê muitas pessoas falarem, não podemos dar muita importância às questões materiais, não podemos ser materialistas. Nós temos que entender o que é dar importância às questões de ordem materiais, o que é ser materialista. Isso significa que nós ainda não entendemos o significado da nossa jornada evolutiva enquanto espíritos encarnados, como diz aqui na lição, né? As questões de ordem materiais, né, têm tanto valor quanto as questões espirituais. Por isso o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas a respeito desse assunto, diz o seguinte: lute, trabalhe com fé, coragem e determinação com as coisas que você pode ver. Então, nós precisamos dessas questões materiais neste momento, das coisas que nós temos condições de ver. Então, que nos possibilita trabalhar, lutar, ter fé, coragem, né? Para que depois de muito tempo você possa entesourar no fundo de seu coração aquilo que você não consegue ver, que são as coisas espirituais. E ele vai mais longe, né? Ele deixa claro aos gentios, dizendo o seguinte: trabalhando com as coisas terrenas, acabamos por entender e conquistar as coisas espirituais, que são mais difíceis, mas que estão à nossa disposição, dependendo apenas da coragem de cada um. Então, esse nosso estágio aqui, convivendo com essas questões materiais, é que vai nos possibilitar o entendimento das coisas espirituais. E nós teremos como nosso guia, como base
de como podemos entender o Evangelho de Jesus. Então, é esse caminho que nós teremos que buscar para que assim possamos chegar até Deus, que é a única fatalidade da qual todos nós temos a certeza, que chegaremos a ser espíritos perfeitos, essa perfeição relativa, e que seremos espíritos perfeitos, habitando mundos celestes, as quais nós só conseguiremos se nós estagiarmos nessas escolas, nessas mais diversas escolas planetárias, né, que são adequadas à nossa evolução espiritual, de acordo com a condição espiritual que cada um vem conquistando ao longo desses processos de reencarnação. Como disse a lição, a natureza não dá salto, nós levaremos milênios, mas chegaremos, e que tudo depende de nós, nessa trajetória, nessa caminhada. Então essa era a mensagem que nós tínhamos para passar para vocês nesta noite, que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, e que nós possamos fazer do Evangelho de Jesus não só algo ou uma obra que lemos e guardamos, né? Colocamos lá na estante, ao sairmos para a nossa vida social, para o nosso trabalho, esquecendo de colocar em prática aquilo que consta no Evangelho, que é o caminho que devemos seguir, que é os ensinamentos que faz com que nós despertemos a nossa fé raciocinada. Fazendo bom uso do Evangelho ao deitarmos, lermos, refletirmos, para que no dia seguinte nós possamos, através dessa reflexão, ao sairmos para os nossos afazeres, os nossos trabalhos, colocar em prática e ter a oportunidade, mais um dia, de evoluirmos e chegarmos, conquistarmos a nossa perfeição relativa. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nós possamos ter uma semana de muita paz e muitas realizações. Querido e amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade e amigos, é com imensa gratidão que agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos aos espíritos superiores, aos médicos e enfermeiros, que neste instante fluidifiquem as águas de acordo com a necessidade física e espiritual de cada um, trazendo todo o reequilíbrio no seu corpo, no seu espírito e no seu perispírito, revitalizando todas as energias para que assim possamos dar continuidade nesta trajetória, nesta vida que é pulsante, da qual tanto necessitamos para a nossa evolução. Muita paz, que Jesus nos abençoe e um beijo no coração de cada um de vocês. Que assim seja.